Quem vê a UESC assim hoje, não imagina o caminho percorrido para ela chegar até aqui. Assim começou em 1974, 2 anos após ser instituída. Formada pelas faculdades de Direito de Ilhéus, de Filosofia de Itabuna e de Ciências Econômicas de Itabuna. Era chamada FESP, Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna, localizada entre 3 fazendas na BR-415. Nessa época, o contexto era bem diferente do que temos hoje. Esta era uma terra cheia de riquezas, muita prosperidade, mas cujo destino dependia imensuravelmente da sorte do fruto de ouro, o cacau. 11 anos depois, essa sorte mudaria e a fariam tomar um novo rumo. Eu cheguei no movimento estudantil aqui na UESC em 1987. A luta estava ainda dando-se os seus primeiros passos. A CEPLAC a gente sabia que já não era mais, não tinha mais o potencial de sustentação que teve na década anterior, até porque seus recursos agora estavam no erário da União. No final da década, começou a sentir os efeitos da vassoura de bruxa, né? E aí a região se deu conta de que a partir daí a situação já não seria mais nunca igual a que antecedeu por nos anos 70. Eu entrei aqui na FESP em 1990, no curso de Direito. Essa é uma batalha que iniciou no início da década de 80, quando o DCE foi reestruturado em 1982 e sentiu-se a necessidade de discutir a mudança institucional da FESP. A gente tinha aqui uma dificuldade grande, que era a dificuldade de conseguir organizar, de conseguir fazer com que a comunidade regional e a comunidade também da universidade entendesse que era algo necessário e que essa luta era a única forma que nós tínhamos para sobreviver enquanto instituição e mais, para que a gente pudesse adentrar na instituição e poder, enquanto filho aqui da região, dar continuidade aos processos de nossos sonhos, que era a formação. A FESP foi um modelo original arquitetado no início da década dos anos 70, diante da dificuldade, da insensibilidade, digamos assim, do governo da Bahia, do governo federal, de criar a já reclamada Universidade do Sul da Bahia. Então, alguns iluminados criaram, juntando as faculdades isoladas de Direito de Ilhéus, de Filosofia de Itabuna e de Economia de Itabuna, criaram essa articulação, conseguiram aprovar no MEC a figura da Federação de Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna. Antes, né, quando ela era privada, ela tinha know-how em determinados cursos, mas eram muito limitados à oferta de vagas, assim também como a oferta de cursos. Tendo como suporte de manutenção 3 pernas, digamos assim: verbas federais, públicas federais através da CEPLAC, verbas públicas estaduais através de convênios com o governo do estado da Bahia e uma terceira perna de sustentação do tripé, que seriam colaboração, tarifas dos estudantes. Na década de 80, esse tripé vai ser fortemente abalado pela conjuntura econômica brasileira. Quando nós entramos nesse processo de dificuldade econômica da região e também da UESC, a UESC sendo um reflexo dessa dificuldade, nós tínhamos aqui diversos problemas, falta de professor, falta de continuidade de alguns cursos. Então a gente viveu problemas seríssimos aqui durante a crise. Organizadamente, eu acredito que a gente estava embrionário ainda. A gente tinha começado em 86 e 87 era o ano X, um ano que a gente realmente adentrou para fazer a diferença aqui na UESC. A visão macroeconômica do Brasil, né, e da região cacaueira, por conseguinte, passa a navegar numa moldura totalmente diferente da década anterior, quando a federação foi criada. Em que a região chegou a produzir cerca de US$ 1 bilhão em divisas para o país, quando todo o país
produziu 10 bilhões. Então, 10% do que foi a receita do Brasil nos anos 70, 77, por aí assim, esse 1 bilhão de dólares era proveniente da receita do cacau. Em 1986 para 1987, nós tivemos a maior safra que já houve nessa região. E daí, então, de 80, nós entramos em um período também de seca muito intensa. Essa seca perdurou de 1988 até 1998, 10 anos. 10 anos de seca que veio assim a fazer com que a nossa população de cacaueiros, já velhos, a maioria, como eles, sofresse muito e tivesse suas defesas naturais enfraquecido e que deu origem a uma propagação desenfreada da vassoura de bruxa. Como eles não tinham material botânico, resolveram controlar a vassoura através de uma poda chamada poda de rebaixamento. A vassoura de bruxa se alimenta de tecido novo. Se ela se alimenta de tecido novo, e como é que a CEPLAC recomendou fazer poda de rebaixamento, que era cortar quase 1,5 metro, muitas árvores cortavam 2 metros. Aí ela só fazia brotar, na questão da lei da sobrevivência, botava outros ramos novos, e aí é que a vassoura se espalhou mais ainda pela região cacaueira. Então, no final da década, começou a se sentir que a situação em todos os municípios começava a declinar. A dívida pública aumentou em decorrência da dívida externa. A taxa de juros internacionais exorbitantes. Isso levou também a dívida interna a crescer e houve um desequilíbrio extraordinário nos fundamentos macroeconômicos brasileiros. E foi aí que a CEPLAC, com a iniciativa privada, fundaram o Instituto Biofábrica de Cacau, que nos deu esse norte para fazer a clonagem. O Instituto Biofábrica Cacau, ela é uma organização social de direito privado. A nossa função é produzir mudas, principalmente de cacau, que sejam tolerantes à vassoura de bruxa e de alta produtividade. Vamos lembrar que vivíamos na década de 70, a década do milagre econômico, durante a ditadura militar, o governo do general Médici, e a cacauicultura e, consequentemente, a CEPLAC, o órgão federal encarregado de gerenciar a lavoura cacaueira, viviam um auge, né, econômico, um esplendor da sua atuação. Era a grande fonte de produção de receita de divisas e fazia com que a nossa região se sentisse e fosse indicada como o grande Eldorado da Bahia. E o movimento estudantil se reorganizou após um período de desarticulação por conta da ditadura militar. Quando absorvido pelo Estado, a gente teve uma crise minimizada, mas ela ainda era instalada aqui, até porque não dava para você corrigir, porque o recurso não era o suficiente para tocar uma instituição do porte da FESP à época. Quando veio a questão do Estado da Bahia absorver no orçamento do Estado a UESC, a antiga FESP, melhor dizendo, a FESP, naquele momento, para a gente aqui enquanto comunidade, representou um novo momento realmente do ponto de vista do funcionamento das organizações e dos cursos. Quando a CEPLAC contribuiu de maneira massiva, de maneira efetiva para a construção desse prédio, a CEPLAC tinha um faturamento que girava em torno de 100 milhões de dólares anuais, 150 milhões de dólares, que eram oriundos do imposto único do cacau. Quando a CEPLAC perdeu esse imposto, que foi um ato de Delfim Neto, quando ministro da Fazenda, então é evidente que a CEPLAC se ressentiu brutalmente daquele golpe que foi desferido por Delfim Neto. Ele cortou a taxa de retenção dos 10%, que mantinha toda essa região, que mantinha toda a estrutura técnica da CEPLAC e incorporou isso ao Ministério da Agricultura. Daí, então, passou-se a ter pouco recurso para fazer pesquisa, compreendeu? E não se colocou mais nenhum dinheiro, não vinha, porque não dava de maneira nenhuma, para as outras atividades, como educação, se diminuiu muito, as questões técnicas, o CEPEC passou até a faltar material, porque não tinha condição. Essa taxa de retenção já chegou a ser quase maior do que o orçamento do Estado de Sergipe, e bruscamente ela passa a ser uma verba insignificante para o desenvolvimento de um
de um centro de pesquisa que é um dos maiores, o maior da América. A economia regional era baseada na monocultura do cacau e no cacau exportado cru, em amêndoas, no extrema vulnerabilidade diante do mercado internacional. Foi o que aconteceu. Os preços internacionais caíram, os exportadores de amêndoa não têm condição de manipulação das bolsas de commodities e também a elevação do preço dos insumos necessários à cacaicultura, fertilizantes, essas práticas agrícolas nobres, tornaram a cacaicultura extremamente vítima da nova situação econômica. O que é que isso tem a ver com o ensino superior? Tem a ver que a sustentação da Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna, que foi uma articulação excelente, que ela agora entrava em evidente processo de dificuldade. Em meados da década perdida, em 1985, começou a batalha pela democratização do ensino superior na região cacaueira. A FESP passou a ser uma instituição com necessidades e precisava, o quanto antes, ser estatizada. A política no Brasil, a essa época, era totalmente diferente da política de hoje, né? E naquele momento nós tínhamos no Brasil diversas dificuldades com movimentos sociais. Na Bahia, em particular, era o esteio de uma oligarquia que estava no comando, e esse esteio não permitia uma conversação com os segmentos organizados, especialmente os segmentos que vinham da luta do povo. E os estudantes, por si só, a juventude, ele já é tido como alguém ou um movimento que visa derrubar todas as estruturas de poder. Aqui na UESC, e o governo do Estado entendia como um movimento de revolução. E, na verdade, era um movimento apenas e tão somente que buscava o direito nosso de instrução. E o Estado da Bahia era fechado para esse tipo de argumentação com a sociedade. O governo de Valdir Pires foi para a gente o primeiro sinalizador positivo na eleição e logo depois na primeira ação, em absorver a UESC, absorver a comunidade universitária como parte integrante de responsabilidade do Estado da Bahia. Então, Valdir foi para a gente a válvula de escape, a abertura para que a gente tivesse a UESC de hoje, naquele momento nascendo. O governador Valdir Pires nos recebeu o movimento estudantil, e foi justamente no governo Valdir que se colocou na Constituição do Estado que a FESP seria transformada numa universidade estadual, e o próprio governador assegurou recursos orçamentários suficientes para manter a instituição. A estadualização da FESP é uma coisa interessante. Valdir Pires preparou todo o prato, botou na mesa e deixou a CEB se servir. Quando a CEB assumiu, praticamente ele assinou o decreto de criação da FESP, da UESC, quase que de imediato. Porque ele sentiu que ali o prato estava feito, aquela era uma necessidade da região que não poderia mais ser postergada. A ideia era federalizar, estatizar via Brasília, com o apoio do governador Valdir Pires. Temos que federalizar. Valdir Pires era a favor da federalização. Inclusive, ele me contou depois, ele disse que eu pretendia segurar o processo, ele pretendia ser presidente da República depois, e ele baixar o ato de federalização, né? Não deu certo o projeto dele, ele perdeu a eleição, não conseguiu ser candidato a presidente, ficou como vice de Ulisses, perdemos a eleição de 89 e não deu, mas o projeto era esse. A luta foi nesse sentido. A CEPLAC entrou em crise, e essa crise atingiu a FESP, e houve um movimento de tentar, digamos assim, colocar todo o custo da instituição nas mensalidades. Então houve um aumento extremamente abusivo nas mensalidades, e isso, me lembro como hoje, resultou numa grande fogueira de queima de carnês. Os estudantes queimaram todos os carnês e aí radicalizaram a luta. Na medida que os recursos escasseavam, qual era a saída de desespero? A tentativa de aumentar a tarifa dos estudantes, a perna fraca do tripé. Então, isso apontava no sentido da inviabilidade daquele modelo, não da instituição, mas daquele modelo de sustentação. Quem conseguiria pagar? Talvez poucos. Como você ter 2 ou 3 estudantes ou no universo de 100 para você manter a instituição? Não tinha como. Então, ali foi o aporte final. Ninguém vai conseguir pagar, ou poucos vão conseguir pagar. Então, agora é a hora de paralisar totalmente para que o Estado absorva a sua responsabilidade com a educação, especialmente com uma região que o tempo todo foi desassistida. Então, naquele momento, uma região que construiu parte do Parque Industrial da Bahia não tinha sequer o direito de ter o ensino superior.
Em 1988, os estudantes acirraram a luta pela estadualização da FESP. Os portões da instituição foram trancados e a BR-415 tomada pelos participantes do movimento em várias ocasiões. A FESP enfrentou uma grande greve entre o mês de março e o de setembro daquele ano. Foi no momento que a gente viu que estávamos conseguindo, mas que as conquistas, para que ela realmente fosse efetivada, precisaria que a gente endurecesse. Então a gente endureceu bastante e com isso a gente paralisou aqui por um ano. Foi uma luta que uniu a comunidade universitária, os docentes, o corpo técnico e os discentes, mas também teve muito apoio político de prefeituras, de prefeitos na época, de vereadores, deputados federais, deputados estaduais. Essa foi uma luta que uniu a região. Nós tínhamos o rádio como um grande parceiro, a gente divulgava as ações, a gente parava as vias públicas, especialmente a BR-415, a BA-415, a gente avisava através de panfletos, produzia jornais, produzia pequenos panfletos avisando, íamos sala a sala, ocupávamos o pátio da universidade, o campus também, nós usávamos todas as ferramentas possíveis à época, né, para que a gente pudesse ter realmente essa agitação. E atraíamos aqui, quando possível, também os veículos de comunicação, especialmente as TVs, que estavam ainda incipientes, mas que nós já tínhamos aqui. Tinha desde adesivos, praguinhas, chamadas praguinhas, até VT de televisão. Então foi uma coisa pesada mesmo que esse conjunto, né, de ações, movimento de massa e a campanha de marketing ajudou a mobilizar a região e a sensibilizar os governadores. Toda a sociedade se envolveu. Isso junto com uma grande campanha de marketing que tinha como marca um coração, ou estadualiza ou pifa, não deixa esse coração parar de bater. Resolvemos ir a Salvador. É assim, uma das últimas idas nossa e seria uma das primeiras para a gente conversar com o governador eleito, Valdir Pires. Então nós juntamos aqui 2 ônibus, lotamos de estudantes e saímos aqui. Na verdade nós tínhamos o ônibus, nós tínhamos os ônibus, mas nós não tínhamos nem a estrutura de comida, de bebida, a mínima necessária. Então cada um dentro do que podia juntou os seus trapos, botou nas costas as suas mochilas e com um sonho imenso foi quando a gente se dirigiu a Salvador. E nós chegamos em Salvador e sitiamos a Assembleia Legislativa. Nós invadimos a Assembleia Legislativa, né, para sermos ouvidos pelos deputados e de lá, depois de 2 dias intensos de movimentação, conseguimos fazer com que os prefeitos de Ilhéus e Itabuna, na época, Ubaldo Itabuna e Jabes Ribeiro e Ilhéus, fosse até o governo da Bahia, juntamente com os estudantes e professores, funcionários poucos que foram à época, e nós conseguimos sermos escutados na Assembleia e de lá fomos ao Palácio falar com o governador da Bahia. Meu mandato, eu fiquei grande parte do tempo em Salvador, junto ao governador Valdir Pires, e em Brasília, junto ao Ministério da Educação, pedindo verbas, claro, pedindo verbas e pedindo a federalização. E essa estadualização a gente fez com que o reitor saísse daqui debaixo de tomates e ovos. A gente ocupou e aí a gente viu que daquela forma a gente conseguia com que o Estado abarcasse e se responsabilizasse por a questão de dar atenção à região e de fazer com que a educação em nível superior viesse ser responsabilidade do Estado aqui na região do Cacau. Muita naturalidade, graças a Deus, e muita clareza, entendeu, o processo social. Entendi claramente esse processo de transferência da personificação aos olhos dos alunos e dos colegas professores da dificuldade da instituição com a do diretor-geral da instituição, embora o diretor-geral da instituição fosse protagonista na luta pela resolução do problema. Em nenhum momento a gente adotou posição que fosse confrontar, né, a necessidade de se dar estabilidade e enxergávamos que era através da estatização, da manutenção da instituição. Mas é absolutamente normal do pensamento humano você fazer esse processo de transferência. É uma pessoa que vai personificar, né, seu símbolo, né, daquela dificuldade. Esse camarada está aí, não resolve, ele que é o problema, não é? Eu entendo isso claramente. Tanto é assim que logo após a minha renúncia, foi um pedido, né? E eu entendia que se ficasse ia sofrer essa resistência. Não, meu desejo era que a instituição avançasse. Não dava comigo, eu não posso ser o problema. Só dessa forma a gente conseguia cada vez mais mandar o nosso recado para o governo do Estado. E teve mais um detalhe que eu vou te revelar. O governador Valdir Pires,
ele me fez, quando a coisa estava realmente insustentável, né? E ele não podia estadualizar, porque a ideia era essa. Mas aí ele me pediu, Aurélio, se você atender a um pedido que está sendo feito, que eu não vou dizer o que foi, aí me ajuda a contornar. Se não, para você não ter que fazer isso, você pode renunciar e indicar um nome que eu nomeio seu sucessor. Isso ninguém sabe aqui. E eu consultei minhas bases aqui e no dia seguinte voltei ao gabinete dele e indiquei o nome do professor Altamirano Marques, que ninguém sabe por que Altamirano entrou. Eu estou te explicando aqui. E Valdir designou. Eu liguei para Altamirano, professor Altamirano, e perguntei se houvesse uma circunstância que ele fosse indicado, ele aceitaria. Ele disse, Aurélio, se for para ajudar a nossa universidade, eu aceito. E aí, então, eu posso indicar seu nome, posso levar seu nome. Levei, aí no dia seguinte levei para Carlos Meireles, secretário de governo. Olha, eu vou sair e o nome. Aqui já tinha gente se articulando para ser diretor e tal. Né? Aí saiu a designação. A imprensa participou de maneira ativa, fazendo matérias, divulgando as manifestações, fazendo com que o povo sentisse a necessidade de realmente efetivar a concretização da UESC. Agora, o grande movimento foram feitos pelos estudantes. O grande movimento feito pelos estudantes, pela sociedade civil, é que deu o respaldo à criação da UESC como entidade que nós vemos hoje. Claro que era um pouco menor, era bem menor, mas hoje já se configura esse patrimônio cultural de toda a região do Cacau, graças ao esforço dos estudantes e, naturalmente, à assinatura do governador ACM. O governador Nilo continuou mantendo o pagamento da universidade, mas não deu passo nenhum para dar consequência à criação da universidade. Nilo, ele veio numa conjuntura política diferente. No Brasil teve uma eleição. Nessa eleição, o Valdir teve que sacrificar-se um projeto na época do partido que ele pertencia, o PMDB, e ele teve que se lançar candidato a vice de Ulisses Guimarães. Nilo assumiu e Nilo manteve inicialmente alguns compromissos assumidos por Valdir, mas o trato, a forma de tratar já foi diferente, porque enquanto Valdir era extremamente aberto ao ponto de atender os estudantes, Nilo colocava interlocutores, então já houve uma mudança na forma de gerenciar esse processo da estadualização aqui da UESC. O governador Antônio Carlos Magalhães, houve uma resistência muito forte por parte dele, que através de uma entrevista na Veja e de outros pronunciamentos, disse que a prioridade do governo dele era o ensino de segundo grau e que ele não iria criar mais nenhuma universidade. A ACM significava para a gente o retorno de todo o Estado de comando sem ouvir a sociedade, do Estado arbitrário. Então, para a gente, representou para a comunidade uesquiana, os estudantes, representou realmente uma volta a um passado negro, um passado difícil, um passado pesado, um passado que as armas do Estado estavam apenas e tão somente para manter o status quo daqueles que comandavam e não para mudar a forma de gerenciar a sociedade. E o retorno de ACM ao poder na Bahia, para a gente representou grande medo, para a gente representou dificuldades. Até porque, quando ele assumiu, uma das falas dele é dizer de que ele não iria estadualizar o UESC. E ele não reconhecia o movimento da universidade e não reconhecia naquele momento a forma que a gente tinha conseguido adentrar na história do Estado. O Estado começou a absorver a UESC do ponto de vista orçamentário e ele chegou para negar. Então ele chegou e teve um momento de dificuldade, um momento de confronto aqui com a comunidade estudantil. Uma das vindas dele aqui à UESC, a Ilhéus e à UESC. Nós conseguimos finalmente, no dia 5 de dezembro de 91, a publicação da lei que criou a UESC. A crise tornou obrigatório, né? O que era uma necessidade da região. Era evidente que a instituição não poderia depender de pagamento de alunos aqui no interior da Bahia. Era absolutamente inviável. O Estado tinha que realmente dar o ensino gratuito, público. Talvez se não fosse aquela crise, a FESP estaria até hoje privada. Então a crise foi decisiva. Então,
com a crise do cacau e com, sobretudo, a crise do financiamento da própria CEPLAC, isso possibilitou descortinar esse caminho. Então a crise foi fundamental para esse gigante que é hoje chamado UESC. Por incrível que pareça, a crise trouxe algo de bom. Alguns segmentos começaram a se desenvolver com mais profundidade, né? Houve a preocupação muito grande por parte do comércio, cresceram os serviços na área de saúde e educação. O próprio cacau já se descobre alguma alternativa para que volte a produzir dentro de padrões não iguais, mas com metodologia, tecnologia bem aprimorada. Eu acredito que nós tenhamos, dentro de 5 anos no máximo, uma retomada ao desenvolvimento total da região. Todas as crises, elas vêm no primeiro momento para fazer com que a sociedade repense o seu passado, repense o seu presente e projete o seu futuro. Aqui não seria diferente. A crise do cacau, no primeiro momento instalado aqui, ela permitiu que a região começasse a pensar alternativas produtivas, trabalhar o mercado, trabalhar o setor científico. A UESC permitiu a formação do mercado de mão de obra, permitiu o avanço do conhecimento científico, permitiu a estruturação de renda, estruturação de empregos de qualidade aqui na região. Então, a estatuarização da UESC significou para a gente, enquanto região, o nascedouro de uma alternativa que pulsasse no coração de todos, que permitisse uma mudança na estrutura social. Então, ela é, com certeza, um grande coração pulsante para o desenvolvimento da nossa região. Hoje, a UESC, situada no coração da Mata Atlântica, representa para a região cacaueira do sul da Bahia uma espécie de ressurreição. Um dos poucos bons frutos colhidos da crise que afetou direta e indiretamente 3 milhões de pessoas. Como um ponto de centralidade, dela surgem reflexões e buscas por alternativas e soluções para esta região, que muito colaborou para o país durante o seu auge, mas cujo retorno é discutível. São hoje 33 cursos de graduação, ensino à distância, 31 de pós-graduação, cerca de 8.000 pessoas circulando diariamente, grande quantidade de pesquisas e trabalhos técnicos, prestação de serviços e alguns títulos que elevam importância regional e faz desta uma das instituições públicas mais influentes do Brasil.